Boa noite. Hoje nós teremos a palestra do professor Manuel Eduardo Rosario Santos, que é professor de Cultura na Universidade Federal de Uberlândia. O professor Manuel é zootecnista com mestrado e doutorado em zootecnia na área de Cultura pela Universidade de Viçosa e tem atuado há muitos anos, principalmente nos aspectos mais fisiológicos, adubação de forrageiro, pastejo de ferido, entre outros assuntos. Hoje ele irá nos prestigiar com uma palestra sobre como otimizar a produção do pasto no início das águas. Nós agradecemos ao professor Manuel por ter aceitado participar das nossas palestras. E, por favor, pode iniciar. Ok, Abimael, eu agradeço. Primeiro, boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite, tá? Muito obrigado aí por essa oportunidade. É sempre muito bom a gente poder falar sobre um assunto que a gente trabalha e que a gente gosta, como é o manejo de pastagens, tá? Então fica aqui o meu agradecimento. Quando o Abimael me procurou para fazer o convite, né, para essa palestra, ele me sugeriu o tema de ferimento ou vedação da pastagem. E aí eu pensei, né, bom, esse é um tema mais apropriado quando a gente está preocupado com a época da seca. Não é a época que a gente está passando agora, né? A gente está adentrando o período das águas. E aí eu fiz essa contraproposta para o Abimael, da gente falar de um tema que seja mais oportuno para o período do ano que a gente está, de fato, experimentando, né? Que é o início da época das águas. Então, esse foi um dos motivos, né, para a escolha desse tema. E o outro motivo é que é um desafio para mim também, né? Eu estou acostumado a falar muito sobre vedação de ferimentos de pastagens e quando a gente se propõe a falar sobre um tema outro, diferente, a gente acaba saindo um pouco da zona de conforto e isso é bom que a gente aprende também. Então, está explicada aí a razão do tema. A gente vai abordar aí como otimizar a produção do pasto no início da época das águas, tá? Bom, a palavra otimizar, ela tem como significado melhorar, aperfeiçoar. Então, a gente vai estar querendo criar condições favoráveis, adequadas, né, para alcançar determinados objetivos. E no nosso caso aqui, o objetivo, né, inclusive com essa palestra, é isso, né? O que eu posso fazer, como que eu posso criar condições favoráveis para meu pasto produzir tanto em quantidade como em qualidade logo no início da época das águas. Tá? Bom, por que esse tema ele seria importante? Porque a época das águas é uma época onde a gente tem uma grande oportunidade de aumentar a produção animal na pastagem. A gente sabe que uma característica da nossa produção animal em pastagem é a chamada estacionalidade de produção de forragem, está representada aqui nessa figura, de modo que a gente tem o ano, né, dividido basicamente em dois períodos. O período das águas, em função do clima favorável, a gente consegue obter altas taxas de crescimento do pasto e com isso a gente tem alta produção de forragem, né? Já na época da seca, a situação contrária acontece. O clima é restritivo, é limitante, o pasto cresce menos e a gente tem baixa produção de forragem. De modo geral, né, na região sudeste, centro-oeste do Brasil, o período das águas ele vai de outubro até março, englobando, portanto, as estações de primavera e verão. E nesse período das águas, a gente tem mais ou menos, né, de 70% a 90% da produção anual de forragem ocorrendo nesse período, no período das águas. Por outro lado, na época da seca, né, apenas uma pequena porção da produção anual de forragem ocorre, em torno de 10% a 30%. Então, a época das águas realmente é uma época bastante oportuna para a gente otimizar a produção animal em pastagem. Associado, né, a essa estacionalidade quantitativa, a gente também tem uma estacionalidade qualitativa da produção de forragem. Na época das águas, há a possibilidade de produzir um pasto de excelente qualidade, um alto percentual de folha viva, baixos percentuais de colmo de material morto, se eu fizer um bom manejo do pastejo. Então, tenho condições de ter um pasto, se bem manejado, de excelente qualidade na época das águas. Já na seca,
isso fica mais difícil, né? Estava até há pouco conversando, comentando aí com o professor Ricardo, né? Na seca a gente tem baixa produção de folhas, alta senescência, né? E ainda muitos capins ainda são estimulados a florescer, especialmente no outono, né? E isso aumenta ainda mais a quantidade de colmo no pasto. Então, na época da seca, o pasto tende a ficar com uma pior estrutura, uma pior qualidade. Tá? Então, na época das águas, onde a gente tem condições de ter pasto em quantidade e em qualidade. Portanto, a época das águas é uma época de oportunidade para aumentar a produção animal na nossa pastagem. E essa oportunidade ela é bastante grande, né? Porque o potencial de produção das pastagens na época das águas é muito elevado. Isso aumenta essa oportunidade. Né? Alguns autores afirmam que é possível trabalhar com 7 UA por hectare, né? Na época das águas, ter um desempenho em média de 750 gramas por animal por dia e produzir aí carne, peso corporal, né, por hectare, na ordem de 2.464 quilos ao longo de um ano na pastagem. Claro que esses potenciais de uma pastagem bem manejada, né, eles variam, né, de pastagem para pastagem. Eu sei, por exemplo, né, que vocês aí na Unesp têm conseguido, por exemplo, desempenho bem superiores a 750 gramas, né, na época das águas. Animais, os trabalhos que vocês têm conduzido aí, pelo que eu tenho lido, né, animais próximos de 1 quilo, né, de ganho de peso por dia, consumindo só pasto e sal mineral. Né? Mas, enfim, isso é só para mostrar que na época das águas os índices produtivos da pastagem eles têm potenciais de serem bem elevados. Considerando que a nossa realidade ainda é uma realidade de baixa produtividade, nós temos uma grande oportunidade, né, para aumentar essa produção animal na pastagem na época das águas. Só que esse período das águas é um período definido, né? Ele não dura infinitamente. A época das águas tem um momento para começar e um momento para terminar. Alguns pesquisadores consideram como critério para iniciar o período chuvoso quando ocorre 30 milímetros de chuvas em 3 dias, ou 50 milímetros em uma semana, ou ainda 100 milímetros em 2 semanas. Tá? Não há um consenso, mas são alguns indicadores que a gente pode usar para considerar que o início do período chuvoso, né, de fato está ocorrendo. Na nossa região, né, na região sudeste, e também em parte da região centro-oeste, esse início do período chuvoso começa em outubro, nosso mês, né, nós estamos em outubro, e ele se prolonga por mais ou menos 6 meses, indo até março, tá? Totalizando aí uns 180 dias de período das águas, de época das águas. Tá? Dentro da época das águas, a produção de forragem ela também não é uniforme. A gente pode até considerar que existe uma estacionalidade de produção de forragem dentro da época das águas. De modo geral, se a gente dividir a época das águas em um período inicial, um período intermediário e um período, né, final, a gente vai observar que a produção de forragem dos pastos ela é mais baixa no início e no fim desse período chuvoso, mas no terço intermediário a gente tem uma maior produção de forragem. Então, a gente também tem uma variação na produção de forragem durante a época das águas, o que torna mais complexo, né, o manejo da pastagem, né, devido a essa característica. Eu coloquei aqui um exemplo de um trabalho de pesquisa feito com capim-mombás, manejado em pastejo rotativo, aí no estado de São Paulo, onde a gente observa essa estacionalidade da produção de forragem, a variação, né, da taxa de crescimento do pasto ao longo dos meses do ano. Nesse trabalho, o capim-mombás produziu 73% da produção anual na época das águas e 27% da produção anual ocorreu na época da seca. Se nós focarmos agora somente no período chuvoso das águas, de outubro a março, a gente vai ver também que há uma produção desuniforme, certo? E se nós dividirmos, então, os 2 primeiros meses do ano, chamarmos ele de início do período chuvoso, nós observaremos que 21% da produção que ocorreu no período chuvoso, ela ocorreu no início desse período, desse trabalho de pesquisa. No meio, houve uma maior produção de forragem, portanto, 44%, quase a metade da produção da época das águas nesse trabalho ocorreu no meio do período chuvoso, e no final do período chuvoso, nos 2 últimos meses, fevereiro e março, a gente também teve novamente uma redução na produção de forragem, de modo que
86% da produção da época das águas aconteceu nos 2 últimos meses desse período. Tá? Então, o início da época das águas, né, ele é um período crítico. Né? Por quê? A condição climática ainda é um pouco errática e irregular. Nós temos, principalmente, uma incidência de chuvas ainda com bastante irregularidade, tanto em frequência quanto em intensidade. Soma-se a isso o fato de a gente ter grande variabilidade entre os anos. Né? No ano passado, por exemplo, setembro já começou a chover. Esse ano, só agora, na segunda quinzena de outubro, que começou, de fato, as chuvas. Isso tudo aumenta os riscos, né, pode comprometer a rebrotação dos nossos pastos no início do período chuvoso. Então, essa é uma época realmente crítica, que demanda, portanto, alguns cuidados. O principal problema no início do período das águas é da gente não conseguir atender esse princípio fundamental no manejo da pastagem, que é fazer com que a produção de forragem, o suprimento, né, de pasto, seja equilibrado com a demanda, com a necessidade, né, de pasto pelo rebanho. Eu falo que esse princípio, né, fundamental de manejo de pastagem, ele é muito simples de ser entendido, porém muito difícil de ser executado na prática, de ser operacionalizado. Então, no início do período chuvoso, se a gente tiver um atraso na rebrotação dos nossos pastos, a gente corre um sério risco da demanda de pasto pelo rebanho, pelos animais, serem maior do que o suprimento, do que a produção desse pasto. E aí, num cenário desse, nós criamos uma condição de superpastejo. E esse superpastejo, ele não é bom nem para a planta, nem para o animal. Se o pasto for superpastejado no início do período chuvoso, provavelmente ele vai produzir menos, não só no início do período chuvoso, mas também nos demais meses desse período, comprometendo, então, toda a produção na época das águas. E do ponto de vista do animal também, o superpastejo ele gera pior desempenho animal, que também é um aspecto negativo. Né? Bom, o início da época das águas também pode ser considerado um período crítico, porque ele pode durar de 30 a 45 dias. Né? Esse seria o período que o pasto ainda está retomando seu crescimento, e é um período, então, que você, muitas das vezes, tem que esperar o pasto rebrotar para começar a utilizá-lo. E veja que esse período de 30 a 45 dias, se nós considerarmos no período das águas de 180 dias, ele pode representar de 17 a 25% do período total da época das águas. Então, é muito tempo. Né? Se a gente, então, fizer algum manejo errado nesse período, aí, a gente está perdendo tempo que poderia estar ocorrendo uma produção animal na pastagem de forma mais otimizada. Tá? Bom, então o que a gente tem que fazer, o que tem que acontecer, o que tem que ocorrer no pasto para que ele tenha a sua produção de forragem otimizada no início do período das águas? Basicamente, pessoal, o que tem que acontecer é uma alta renovação da população de perfilhos nesse pasto logo no início da primavera, no início das primeiras chuvas. Se o meu pasto tiver essa alta renovação de perfilhos, ele vai crescer mais rápido no início do período chuvoso, e esse pasto ele tende a ter uma estrutura, uma morfologia mais favorável para os animais em pastejo. Vale só destacar que essa renovação de perfilhos no início da primavera, isso é um processo natural, é normal isso acontecer. O que o homem deve procurar fazer é otimizar esse processo, é potencializar, acentuar, torná-lo mais rápido, mais efetivo. Se isso for feito através de algumas estratégias de manejo, a gente consegue obter os benefícios, né, de maior produção e também de um pasto com melhor estrutura. O fato é que um pasto que tem uma alta renovação de perfilhos no início da primavera, ele tende a ter maior número de perfilho, uma densidade populacional de perfilhos mais alta. E o perfilho é a unidade de crescimento da gramínea forrageira. Então, quanto mais perfilhos o meu pasto tiver, mais unidades de crescimento ele vai ter, o que tem possibilidade de gerar efeitos positivos na produção de forragem. Além disso, se eu promovo uma alta renovação de perfilhos no meu pasto, esse pasto ele vai ser formado, constituído por mais perfilhos jovens. E perfilho jovem cresce mais do que perfilho maduro e perfilho velho. Eu estou trazendo aqui parte de um resultado de um trabalho de pesquisa que nós conduzimos aqui na UFO,
onde nós comparamos a taxa de aparecimento foliar e de alongamento de colmo de perfil jovem, maduro e velho de capim-marandu. E a gente observa as maiores taxas no perfil jovem em relação ao perfil velho. O mesmo acontece quando eu avalio a taxa de alongamento foliar. Também ela é maior no perfil jovem em relação ao maduro e ao perfil velho. Então, pastos que têm mais perfis jovens tendem a crescer mais, produzir mais forragem, certo? Além disso, um pasto com mais perfil jovem também pode ter melhor estrutura, porque o perfil jovem ele tem mais folha viva, representado aqui nesses gráficos com a cor verde mais escura, e ele tem menos colmo vivo e menos folha morta do que as demais faixas etárias de perfil. Então, se o meu pasto é formado por perfil jovem, ele é formado por um tipo de perfil com melhor composição morfológica. Então, meu pasto, como um todo, fica com melhor morfologia. Isso pode resultar em melhor consumo e melhor desempenho dos animais. Tá? Então, resumindo, se eu promover uma alta renovação de perfis no meu pasto logo que começar a chover, esse meu pasto vai ficar com muito perfil jovem e também com maior número de perfil total. O fato é que esses perfis mais jovens, eles podem resultar numa maior produção do pasto, o que me permite trabalhar com uma maior taxa de lotação nessa pastagem. Além disso, esse pasto que tem mais perfis jovens, ele tende a ter uma adequada estrutura, e isso pode aumentar o desempenho dos animais, né? E o efeito conjunto disso tudo é que a gente tem, então, condições de obter uma maior produção, seja de carne, de leite, por área de pastagem. Tá? Esse seria, então, o benefício. Diante disso, né, surge uma pergunta, né? O que eu poderia fazer como manejador da pastagem para promover uma maior renovação da população de perfis lá no meu pasto no início do período chuvoso? O que a gente pode fazer para obter esse processo? Existem várias estratégias que podem ser usadas para isso, certo? Nesses slides a gente elencou algumas delas. Cada uma dessas estratégias por si só já daria uma palestra. Infelizmente, nós, em função do tempo limitado, não daria para abordar em profundidade, com detalhes, cada uma delas. Então, eu fui obrigado a escolher duas estratégias para a gente tratar com mais detalhes aqui nessa apresentação, que é o manejo do pastejo e a possibilidade de roçada do pasto no final do inverno, com ações que podem melhorar, otimizar a produção do pasto no início do período chuvoso. Para as outras ações de manejo, a gente vou fazer pequenas considerações, né, ao final da apresentação, tá certo? Bom, então vamos começar abordando aí o manejo do pastejo, né? O manejo do pastejo nada mais é do que o controle que o homem deve fazer, né, da colheita da forragem feita pelos animais em condições de pastejo. Quando o homem controla o pastejo, ele está fazendo o manejo do pastejo. Basicamente, a gente tem duas formas de controlar o pastejo. Uma delas é escolher o método de lotação, se eu vou trabalhar com lotação contínua, se eu vou trabalhar com lotação intermitente. E outra maneira de controlar o processo de pastejo é através do controle da intensidade do pastejo. Essa intensidade do pastejo pode ser entendida como o percentual da forragem que foi produzida que os animais vão remover através do pastejo. Na prática, a intensidade de pastejo ela é caracterizada pela altura do pasto. Em geral, quanto mais baixo o pasto, maior a intensidade de pastejo. Quanto mais alto o pasto, menor a intensidade de pastejo. Ok? Então, se o meu objetivo com o manejo do pastejo for otimizar a produção do pasto no início do período chuvoso, o que eu tenho que fazer é manejar o pasto mais baixo durante o inverno. Isso tem sido a constatação, as conclusões de vários trabalhos de pesquisa, certo? Então, a gente pode representar essa filosofia de manejo do pastejo para otimizar a produção do pasto no início das águas. Desculpa aí, pessoal. Com essa figura, onde nós temos que na primavera e no verão, no período chuvoso, a gente pode manter o pasto mais alto, porém, a partir do outono e até o inverno, a gente manejaria os pastos mais baixos
e esse pasto voltaria a ter uma altura maior a partir da primavera seguinte. Isso seria um manejo sazonal do pastejo, com altura variável ao longo das estações do ano, e com pasto mais baixo no outono e inverno, a gente conseguiria melhorar perfilhamento, produção de forragem no início do período chuvoso. A grosso modo é isso. Bom, por que isso acontece? Um pasto que está mais baixo no inverno, ele é um pasto que senesce menos durante o inverno. Então, ele produz menos material morto durante o inverno, e essa menor quantidade de material morto possibilita uma maior incidência de luz na base das plantas, assim que o clima volta a ficar favorável no início do período chuvoso. E essa luz em maior quantidade, incidindo sobre as gemas basais, mais um clima favorável no início do período chuvoso, isso estimula o perfilhamento na primavera e, consequentemente, estimula a produção de forragem e a geração de um pasto com melhor estrutura, né, no início do período chuvoso, que pode gerar aumento de consumo e de desempenho dos animais. Tá? Então, basicamente, esse seria a filosofia, o princípio e as vantagens de manter um pasto baixo no inverno. Tá? Se eu estou trabalhando com a pastagem manejada em lotação contínua, a gente tem hoje em dia que as recomendações preconizadas para a lotação contínua, para o manejo do pastejo em lotação contínua, elas preconizam manter o pasto dentro de uma faixa de altura, que seria adequada ou recomendada. Então, essa faixa de altura ela seria delimitada por um limite inferior e um limite superior, certo? Se o meu objetivo é otimizar a produção do meu pasto no início da época das águas, é recomendável que eu trabalhe próximo do limite inferior, né, dessa faixa de altura recomendada no inverno. Se eu trabalhar nesse limite inferior, ou próximo dele, até um pouquinho menor que ele, eu poderia otimizar essa produção de forragem do meu pasto no início da época das águas. Por exemplo, imagine que eu tenho uma pastagem com capim-marandu. A gente sabe que a faixa de altura recomendada para o capim-marandu é de 20 a 40 centímetros. Então, eu faria o manejo desse capim-marandu durante a primavera e o verão nessa faixa, entre 20 e 40 centímetros de altura. Porém, quando chegar lá no outono e no inverno, eu posso manejar o meu capim-marandu com 20 centímetros, ou seja, no limite inferior da faixa recomendada. Ou eu posso ainda trabalhar um pouco mais baixo, com 75% daquela altura do limite inferior. Daria, nesse nosso exemplo, 15 centímetros, já que 15 centímetros corresponde a 75% dos 20 centímetros, que é o limite inferior da faixa recomendada para o manejo do capim-marandu em lotação contínua. Então, basicamente, esse seria o manejo a ser feito num cenário de lotação contínua. Agora, se eu estou trabalhando numa pastagem, numa situação de pastejo rotativo, lotação intermitente, nesse caso, a gente tem, né, que as recomendações atuais preconizam que a gente encerre um período de descanso e inicie um período de ocupação quando o pasto ele alcançar uma altura máxima correspondente aos 95% de interceptação de luz. Seria a condição de pré-pastejo. Iniciado o pastejo, então, a gente vai ter o período de ocupação, né, e a gente pode, então, fazer com que os animais rebaixem o pasto até 40% daquela altura pré-pastejo, se o meu objetivo, se o objetivo do pecuarista for obter maior consumo e desempenho animal. E eu também posso rebaixar um pouquinho mais esse pasto, se o objetivo for trabalhar com maior taxa de lotação naquela pastagem, certo? Agora, se o objetivo for otimizar a produção do pasto no início do período das águas, é recomendável que eu trabalhe com a menor altura de resíduo pós-pastejo. Aquele 50% da altura pré-pastejo poderia ser um bom indicativo, ou eu posso ir até um pouco a mais, promover um rebaixamento mais acentuado, remover 65% da altura pré-pastejo, de modo que você tenha um pasto no final do inverno um pouco mais baixo para estimular a rebrotação quando voltar a chover. Tá? Então, isso seria o que nós poderíamos fazer num cenário de pastejo rotativo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma pastagem com capim-mombaça manejada em pastejo rotativo. Capim-mombaça, a gente sabe, né, que a altura pré-pastejo máxima seria de 90 centímetros, não deveria deixar o capim-mombaça passar dessa altura. Então, se eu quiser maior desempenho dos meus animais, no capim-mombaça em pastejo rotativo, não deveria deixar os animais rebaixar mais do que 40% da altura dos 90 centímetros, que daria uma altura de 54 centímetros.
E se eu quero maior taxa de lotação, eu trabalharia um rebaixamento até 45 centímetros, que corresponderia a 50% da altura pré-pastejo. Esse seria o manejo da primavera e verão, no período chuvoso. Mas, como eu disse, para otimizar, melhorar a produção do pasto no início das águas, seria interessante que no outono e inverno a altura pós-pastejo fosse menor. Eu trabalharia com 45, rebaixando até 42 centímetros esse meu pasto capim-mambaço, ou seja, eu rebaixaria 50 até 65% a altura, em relação à altura de entrada, no caso aqui 90 centímetros. Esse seria um manejo para otimizar a produção no próximo período das águas. Vejam, pessoal, que o manejo da pastagem ele é estratégico, né? Estratégico no sentido de que ele tem que ser adotado não pensando apenas na estação que o manejo está ocorrendo, mas também na próxima estação. Isso é pensar, é manejar de forma estratégica, né? É não se preocupar apenas nos efeitos que eu vou ter hoje, ou no momento atual, mas também nos efeitos posteriores, a médio e longo prazo. Então, esse tipo de manejo que a gente está comentando aqui, de manejar o pasto baixo no outono e no inverno, ele serve para a próxima estação, basicamente, né? Para otimizar a produção do pasto na estação subsequente, no período das águas seguinte, né? Então, vamos mostrar um exemplo de um trabalho de pesquisa, né? Onde a gente tem um exemplo de como é vantajoso manejar o pasto mais baixo durante o inverno. Vou apresentar um trabalho que foi o trabalho da minha tese de doutorado, feito na Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalhei com Braquiária decumbens, a braquiarinha, manejada em lotação contínua, com bovinos. Nós trabalhamos com taxa de lotação variável para a gente manter as alturas médias dos pastos. E nesse trabalho, a gente avaliou 2 estratégias de manejo do pastejo ao longo de 3 estações do ano. A primeira estratégia, o pasto de capim braquiarinha, ele foi mantido com altura fixa, constante, de 25 centímetros ao longo de todo o período experimental, né? Já a outra estratégia de manejo do pastejo, eu mantive o pasto mais baixo, com 15 centímetros no inverno, e a partir da primavera, inclusive no verão seguinte, a gente manejou ele mais alto, com 25 centímetros. Tá? Então, essa segunda estratégia de manejo seria uma estratégia idealizada para fazer o pasto retomar seu crescimento mais rápido no início do período chuvoso. Vamos, então, observar alguns resultados. Quando nós avaliamos a taxa de aparecimento de perfis, nós constatamos que o manejo do pasto mais baixo no inverno gerou uma maior taxa de aparecimento de perfis em relação ao manejo do pasto com altura constante. E esse fator, né, foi o principal responsável pelo aumento na produção de forragem desse pasto que foi manejado mais baixo no outono e inverno. Quando a gente comparou a produção obtida ao longo de todo o período experimental, nesse pasto com 15 centímetros no inverno, em relação ao que foi manejado com altura fixa de 25 centímetros, a gente observou um acréscimo na produção de forragem de 3.400 quilos de matéria seca por hectare. Tá? Se nós considerarmos uma eficiência de pastejo aí de 80% e que uma unidade animal consome 12 quilos de matéria seca por dia, isso resultaria num adicional de 1,2 UA por hectare de taxa de lotação na época das águas, manejando o pasto mais baixo no inverno. Então, esse trabalho que nós realizamos lá em Viçosa, né, ele demonstra que é possível a gente aproveitar, otimizar um padrão natural de renovação de perfis no início da época das águas para aumentar a produção de forragem e conseguir trabalhar com maior taxa de lotação logo no início do período chuvoso. Tá? Bom, se vocês pararem para pensar, a maioria dos sistemas de produção de bovinos aí a pasto, no inverno o pasto realmente já está baixo, né? O pecuarista faz isso, né? Talvez ele não saiba de nada disso que eu comentei, que eu conversei com vocês, mas se você for no sistema de produção, você encontra pasto baixo no inverno. Então o pecuarista não maneja corretamente essas pastas há muito tempo, né? A pesquisa está comprovando os benefícios da prática que já acontece há muito tempo, né? Só que tem alguns problemas, pessoal. Um dos problemas é o seguinte: muitos pecuaristas manejam pasto baixo no inverno, só que baixo demais, né? É comum você ver pasto bem rapado, né? Não com braquiária, não com 15 centímetros, mas com 8, 5 centímetros. E aí sim, isso pode ser um problema, né? Pasto baixo demais, né? Ele cria uma condição mais favorável ao aparecimento de plantas daninhas no início do período chuvoso. E isso pode, então, comprometer a produção da pastagem, inclusive, né,
pode ser um processo aí que pode acelerar a degradação dessa pastagem. O outro problema que a gente observa em muitas propriedades comerciais é que o pasto que é mantido baixo no inverno, ele não recebe adubos. E esse manejo de pasto baixo no inverno, ele é um manejo que gera uma maior dependência de adubos. Por quê? Quando eu mantenho o pasto baixo no inverno, eu disse a vocês que a gente reduz senescência, reduz produção de material morto nesse pasto. E esse material morto é justamente a porção da planta que iria formar, constituir a serrapilheira, que iria ciclar, decompor, né, gerar nutrientes para serem retornados ao solo, né, realizando aquele ciclo natural, né, ciclagem de nutrientes na pastagem. Então, um pasto que não tem muita senescência, muita produção de material morto, ele acaba tendo uma menor ciclagem natural de nutrientes via essa deposição de matéria morta sobre o solo. E isso, então, faz esse pasto ser mais dependente de fontes externas de nutrientes, como adubos. E esse é um problema, porque a gente sabe que a maior parte dos pecuaristas brasileiros não adubam suas pastagens e, às vezes, né, muitas das vezes, mantém pasto baixo no inverno. Um terceiro problema que a gente observa é que o pecuarista, muitas das vezes, ele não mantém seu pasto baixo apenas no inverno, mas ele também continua com o pasto baixo na primavera, principalmente no início, nos primeiro mês, até um mês e meio de período chuvoso, né? O pasto continua baixo, e isso pode ser um problema. Por quê? No início da primavera, a planta ela usa suas reservas orgânicas para formar a nova área foliar, e se eu mantenho o pasto baixo nesse período, essas folhas jovens, recém-formadas, vão ser consumidas pelos animais. Então a gente vai tendo um pasto com baixo índice de área foliar, que não consegue fazer fotossíntese e que vai exaurindo, esgotando as suas reservas que ele usou, que ele acumulou durante o inverno. Essas reservas vão sendo esgotadas, isso pode gerar também, a médio e longo prazo, um problema sério de degradação de pastagens. Então, às vezes, a gente acha que o pecuarista faz o manejo sazonal do pastejo, mas às vezes ele faz de forma não correta, né? Rebaixando demais o pasto no inverno, não adubando esse pasto e continuando com o pasto baixo no início da época das águas, o que pode gerar consequências aí negativas, tá? Bom, existe uma outra condição que é comum da gente observar em algumas pastagens no final do inverno. Seria aquela situação em que o pecuarista, por algum motivo, ele errou no manejo do pastejo, ele está com um pasto muito alto no final do inverno, a famosa macega, né? Aquela grande quantidade de forragem, porém de baixa qualidade, com muito talo, muito material morto. E diante desse cenário, a gente tem uma série de consequências negativas. Um pasto que é alto no inverno, está alto no final do inverno, né? Ele tem mais material morto, então menos luz chega na base da planta. Isso pode atrapalhar o perfilhamento no início da primavera e, consequentemente, comprometer a produção desse pasto. Além disso, pessoal, se o meu pasto tem muito material morto, porque ele estava alto lá no final do inverno, essa grande quantidade de material morto, ela acaba perdurando, ela acaba se mantendo presente ao longo dos meses do período das águas. Então, o meu pasto, na época das águas, ele acaba sendo uma mistura de material velho, ainda remanescente do período de seca, com a rebrotação nova que está ocorrendo naquele período das águas. Isso gera uma estrutura pior do pasto que pode comprometer o consumo e o desempenho dos animais. Então, esse é o problema de ter pasto alto no inverno, no final do inverno. Bom, o que eu posso fazer diante desse cenário? Uma possibilidade é trabalhar com pastejo intenso. Eu poderia colocar muitos animais naquela pastagem que estava alta no final do inverno, para forçar esses animais a consumir aquela forragem velha. Então, eu faria um super pastejo por um curto período de tempo, procurando usar animais de menor exigência nutricional para isso, porque eu vou forçar esse animal a consumir pasto de baixa qualidade. Tá? O problema é que, num tipo de manejo como esse, os animais eles não consomem todo o colmo e todo o material morto, principalmente se eu estiver trabalhando num pasto de uma planta que tem um porte mais alto, como as gramíneas aí da espécie pânico máximo, né, que tem um talo mais grosso, mais lignificado. Os animais só com pastejo não são capazes de eliminar essa forragem velha. Então isso acaba sendo um problema. A outra possibilidade que eu tenho para eliminar esse problema, essa macega no final do período de seca, seria trabalhar com a roçada, né? Eu vou lá e faço o corte mecânico dessas plantas, né? Eu costumo brincar que quando a gente fala em roçada, né, no meio acadêmico, na forragicultura, a gente
tem que tomar cuidado, né, porque só tem críticas, né, todo mundo critica. Se você roçou, você errou no manejo. Se você roçou, você não está fazendo um bom manejo do pastejo, está gastando mais, o custo está alto. Mas o fato é que essa é uma técnica bastante utilizada na prática e que é efetiva para corrigir um erro de manejo como esse, de ter um pasto passado no final do inverno. E, infelizmente, temos poucos estudos ainda sobre os seus efeitos na dinâmica de produção, de crescimento do pasto depois no período chuvoso. Dentre as vantagens da roçada, a gente poderia destacar aí que ela permite a gente eliminar aquela macega totalmente em um curto espaço de tempo, porém, como desvantagens, a gente poderia citar o alto custo da técnica, né? Eu vou gastar dinheiro com combustível, com mão de obra para fazer essa roçada. Além disso, né, após a roçada, uma grande quantidade de forragem cortada vai ficar sobre a superfície do solo, sobre a base das plantas. E esse material, com alta relação carbono-nitrogênio, na hora que ele for se decompor, ele pode imobilizar nitrogênio. Além disso, esse material também cortado, roçado, né, ele pode fazer com que pouca luz chegue na base das plantas, das gemas basais, isso pode atrasar o perfilhamento. Então, isso seriam possíveis desvantagens, de se adotar a roçada num pasto alto no final do inverno. Como eu disse, nós temos poucas pesquisas sobre esse assunto, né, e é uma prática muito corriqueira. Em função disso, nós desenvolvemos um experimento aqui na Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de avaliar o efeito da condição do pasto, que foi previamente diferido, né, condição no final do inverno, sobre a rebrotação do capim-marandu, um pasto de capim-marandu, durante a primavera e o início do verão. Né, o fato é o seguinte, eu fiz um experimento, a gente realizou um experimento aqui na UFO, com pastagem diferida, e no final do período de inverno, a gente tinha três tipos de pasto diferido, três condições de pastos que foram diferidos, né, e eles apresentavam três condições ao final do inverno. Eu chamei aqui de pasto baixo, uma condição. Eu tinha um pasto baixo que estava com 15 centímetros de altura. Após o período de pastejo na seca, né, esse pasto diferido, ele terminou a seca com 15 centímetros de altura, eu chamei de pasto baixo. O outro pasto com altura intermediária de 23 centímetros, que eu chamei de pasto médio. E eu tinha dois pastos que estavam altos, mais ou menos 31 centímetros de altura. Então, para causar a diferença entre esses dois pastos altos, a gente pegou e roçou um dos pastos altos para 8 centímetros de altura após a roçada, não removendo a forragem, né, após a roçada. A forragem cortada permaneceu sobre a base das plantas. Então, com isso, nós criamos 4 condições de pastos previamente diferidos no final do inverno: pasto baixo, médio, alto e alto roçado. E a gente começou, então, a avaliar quais os efeitos dessas 4 condições de pastos no final do inverno sobre a produção da planta e a produção animal na primavera e no início do verão subsequentes. Tá? Temos fotos aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse é um pasto que estava baixo no final do inverno, com 15 centímetros de altura, pasto de capim-marandu. Esse é o pasto com altura de 23 centímetros, que nós chamamos de pasto médio. Esse é um pasto mais alto, né? Mais massa de forragem, com 31 centímetros de altura. E aqui temos a foto do pasto, que também estava com 31 centímetros de altura, porém foi roçado aí para 8 centímetros e a forragem permaneceu lá no piquete. Tá? Então, nós fizemos uma série de avaliação depois dessa roçada, né, quando iniciou o período chuvoso, e um dos resultados que nós obtivemos foi que o tempo necessário para o pasto alcançar 30 centímetros e eu iniciar o período de pastejo na época das águas, ele variou entre as condições de pasto no final do inverno. De modo geral, aquele pasto que estava alto no final do inverno, ele demorou só 14 dias para alcançar os 30 centímetros e eu, então, ter condições de utilizá-lo. Né, ele foi utilizado mais cedo no período das águas. Já os outros pastos, em média, mais ou menos, eles demoraram 1 mês e meio, 45 dias, para eu poder começar a colocar animais para pastejar. Então, vocês observem que é necessário um tempo, né, um pousio, um diferimento no início das águas para a gente dar tempo do pasto atingir uma altura adequada para eu começar a colocar os animais para pastejar esse pasto. No nosso trabalho, nós adotamos 30 centímetros como critério para iniciar esse manejo. Bom, nós avaliamos também o balanço entre aparecimento e mortalidade de perfis. Nós observamos que
naquele pasto que estava baixo, representado por essa coluna de verde mais escuro, ele teve um balanço maior, bem alto, né? No início do período chuvoso aqui, que foi no primeiro mês das águas, no mês de outubro, teve um alto balanço entre aparecimento e mortalidade, num nível semelhante ao pasto que estava alto e foi roçado, que é essa coluna mais clara, branca aqui, ó. Né? Então a gente, né, rejeitou aquela primeira hipótese que eu comentei com vocês, de que um pasto alto, se ele fosse roçado no final do inverno, aquela grande quantidade de material morto sobre a base das plantas, a gente tinha como hipótese que ela poderia atrapalhar o perfilhamento. Mas isso não aconteceu nesse nosso trabalho. Ele teve níveis de perfilhamento, né, semelhantes ao pasto baixo. Então a gente supõe que esse pasto que foi previamente diferido, ele tinha uma boa quantidade de estoque de reservas, né, uma boa quantidade de compostos de reservas na raiz, na base do colmo. Em parte, essa grande quantidade de reservas pode ter sido devido ao manejo de desferimento. Existe a possibilidade que, com o desferimento, a gente promover esse acúmulo de reservas durante o período de desferimento. Isso poderia ser sido usado, então, para a rebrotação desse pasto na primavera. Tá? E essa rebrotação pode também ter sido estimulada pela eliminação dos meristemas apicais dos perfis com a roçada. Então, esse conjunto de fatores pode ter feito com que esse pasto alto e roçado perfilhasse bem, tivesse um balanço positivo e alto entre aparecimento e mortalidade de perfis no primeiro mês das águas, que aqui foi outubro. E chama atenção aqui o pasto alto que não foi roçado, essa coluna menor aqui, menor altura, né, de verde claro, onde nós tivemos um menor balanço, esse pasto perfilhou menos, tá? No primeiro mês de primavera, em outubro. Por ele ter perfilhado menos, esse pasto alto, que não foi roçado no final do inverno, ele foi manejado com menor taxa de lotação ao longo do período das águas subsequentes. Okay? Aqui nós temos uma foto de um pasto no período das águas. Essa foto foi tirada no mês de janeiro, portanto, 3 meses após o fim do inverno. Esse é um pasto que estava alto no final do inverno, porém foi roçado para 8 centímetros. A gente observa um pasto, né, que estava sendo manejado aí com 30 centímetros de altura média, com ovinos, e ele está com uma boa estrutura, bastante folha viva e pouco material morto. De outro modo, pessoal, olha só esse pasto aqui, ó. Esse era aquele pasto que estava alto no final do inverno, porém não foi roçado. E a gente observa que mesmo 3 meses após o fim do inverno, nós vemos muito material velho, muita forragem velha, muito material morto, oriunda lá da época da seca, ainda misturada com a rebrotação nova, jovem, né, que começou a aparecer quando iniciou o período das águas. Então esse pasto tem uma estrutura mais limitante, né, para o consumo, né, e o desempenho dos animais no período das águas. E de fato, né, se a gente comparar aqui o pasto alto com o pasto alto e roçado, aquele pasto que não foi roçado e estava alto no final do inverno, os animais, os ovinos, eles expressaram um desempenho 33% menor. Então a roçada do pasto resultou na melhoria do desempenho animal no período chuvoso seguinte, que é um benefício dessa técnica de roçada. Tá? Porém, como eu disse anteriormente, esse pasto alto e roçado, ele demorou um pouquinho mais para eu iniciar o pastejo em relação ao pasto alto. Então, uma vantagem do pasto que estava alto e não foi roçado é que ele ficou mais dias sendo pastejado ao longo do período das águas. Então, o período de pastejo dele foi em torno de 30 dias maior que os demais pastos. Isso acaba sendo uma vantagem. Então, a gente até agora vimos o seguinte: um pasto que está alto no final do inverno e não é roçado, ele permite eu antecipar o pastejo no período chuvoso, trabalhar com o maior período de pastejo. Porém, esse pasto alto ele tem menor desempenho dos animais e ele também resulta em uma menor taxa de lotação. Tá? Quando a gente avaliou a produção por área, quantos quilos de peso, né, de ovino a gente tinha por hectare ao longo de todo o período experimental, aí a gente não teve diferença entre o pasto alto e o pasto alto roçado. Houve aquela compensação, né? O pasto alto, mesmo tendo menor desempenho animal, gerado menor desempenho animal e menor taxa de lotação, por ele ter um maior período de pastejo, se compensou e fez ele ter um nível de produção por área semelhante ao pasto alto roçado.
Vale só chamar a atenção que a melhor das 4 condições de pasto no final do inverno é o pasto baixo. Esse pasto não precisou ser roçado, porque ele já estava baixo, ele gerou alto desempenho animal, boa taxa de rotação e boa produção por área, né? Então, se a gente pudesse tirar algumas considerações a partir desse trabalho que nós fizemos com o capim-barandu, eu faria as seguintes, né? Primeiro, a prioridade é sempre produzir um pasto, manejar um pasto de forma que ele esteja baixo no final do inverno, para eu não precisar roçar esse pasto, não gastar dinheiro com isso, certo? Esse pasto baixo no final do inverno, ele gera alta produção de forragem, alta taxa de rotação e alta produção animal por área. Porém, se eu não tiver essa condição, se por alguma razão errar no manejo, meu pasto estiver alto no final do inverno, aí sim a roçada desse pasto surge como uma possibilidade que gera benefícios, né, que gera resultados positivos sobre a produção animal. Se eu vou ou não roçar um pasto, essa decisão tem que ser tomada com base, né, em cada condição em particular, em específico. A gente tem que fazer contas, né? Só como exemplo, eu vou mostrar para vocês os dados, né, que nós obtivemos com esse trabalho feito aqui na universidade. A gente, só revisando, né, a gente conseguiu um maior período de pastejo do pasto que estava alto e não foi roçado durante o período chuvoso, mas os animais tiveram menor desempenho, certo? E nesse pasto que estava alto e não foi roçado, a taxa de rotação foi um pouquinho menor. Aqui em 1 A por hectare e aqui em animais ovinos de 50 quilos de peso corporal por hectare. De modo que a diferença entre os dois tipos de manejo foi de apenas 10 quilos de peso corporal por hectare. Ou seja, quando eu fiz a roçada do meu pasto alto, no final do inverno, ao longo do período das águas seguinte, esse pasto que foi roçado, ele produziu 10 quilos a mais de peso corporal de ovino em relação ao pasto que estava alto e não foi roçado. A pergunta que surge é, essa diferença de 10 quilos é suficiente para pagar o custo com a roçada? Aí, como eu disse, tem que fazer conta, né? Se a gente considerar um rendimento de carcaça de 45%, a gente teria, dos 10 quilos de peso corporal que nós produzimos a mais com a roçada, só 4,5 kg de carne, efetivamente, né? Considerando o preço do quilo da carne de ovelha aqui na região de R$18, isso daria 81 por hectare, né, de receita adicional com a roçada, em relação ao pasto não roçado. Hoje em dia, aqui na nossa região, o custo de roçada no hectare está em torno de R$70. Então, com base nesses preços atuais da nossa região, seria vantajoso, até do ponto de vista econômico, promover, realizar a roçada, né, desses pastos no final do inverno, pastos que estejam altos, né, tá? Bom, outras ações de manejo que eu vou comentar de forma mais rápida, mais breve, que poderiam ser utilizadas para a gente melhorar a produção do pasto no início do período chuvoso. Uma delas seria trabalhar com capins que rebrotem mais rápido no início desse período chuvoso. A gente sabe, né, por informações mais de campo, que alguns capins, como o capim andropólogo, o capim maçai, eles rebrotam mais rápido quando começa a chover. Porém, temos poucas pesquisas ainda sobre esse assunto. Então, esse é um tema que carece de mais informações. A gente não sabe que tipo de capim cresce mais no início, no meio, no fim do período chuvoso. Temos poucas informações científicas sobre isso aqui no Brasil. Mas é uma possibilidade, usar capim com esse tipo de genética, que rebrota mais assim que começa a chover. Quando possível, né, se o pecuarista tiver disponibilidade de água, tiver dinheiro, né, para investir e montar um sistema de irrigação na sua pastagem, aí também é uma estratégia bastante efetiva para você melhorar a produção do pasto no início do período chuvoso. Por quê? No início do período chuvoso, normalmente nós já temos temperatura alta, boa luminosidade, porém falta chuva. Se eu tiver irrigação, eu resolvo esse meu fator hídrico limitante. Tá? Então, se possível, se for possível, né, essa é uma ação de manejo também interessante. Outra estratégia que ainda poderia ser utilizada seria trabalhar com adubação estratégica. Eu poderia antecipar minha adubação para o início do período chuvoso. Em vez de esperar 2 meses, né, para começar a adubar, eu poderia antecipar. Com um mês de chuvas, vai fazer a adubação. Se antecipar isso, eu poderia aumentar a produção no início do período chuvoso. Existe ainda a possibilidade de aplicar adubos ainda na época seca do ano. Inclusive adubos nitrogenados, né? Seria a aplicação de adubo ainda no seco. Existem alguns técnicos, consultores fazendo esse tipo de recomendação, né? Claro que nesse caso as fontes de adubo nitrogenados teriam
ser fontes menos suscetíveis a perdas por volatilização, não usar ureia, né, e usar outras fontes como nitrato de amônio, sulfato de amônio, tá? Mas nós novamente temos poucas pesquisas sobre esse tipo de estratégia de adubação, ainda no final da seca, para promover um rápido crescimento do pasto no início do período chuvoso. É um tipo de ação de manejo que tem sido utilizado na prática em pastagens mais intensivas, para fazer essas pastagens retomarem a produtividade mais cedo no período chuvoso, porém com pouco respaldo ainda científico, tá? Uma outra ação muito importante, né, fundamental, eu diria, muito chave mesmo, seria o pecuarista fazer um bom planejamento forrageiro, planejamento alimentar no seu sistema de produção, para que ele consiga ter uma fonte de alimento suplementar nesse início do período das águas, seja um volumoso ou um concentrado, ou os dois juntos, né? Se nós sabemos que o pasto pode demorar a rebrotar no início do período chuvoso, eu tenho que ter uma outra fonte de alimento para fazer com que esses animais não passem fome, né? Então, com volumoso ou concentrado, eu posso reduzir ou até anular a demanda de pasto pelo rebanho, né? Isso é fundamental para a gente dar aquele pousio, aquele tempo de descanso necessário para o pasto ficar pronto, né? Estar preparado para receber o primeiro pastejo no início do período chuvoso. É o que muita gente faz, né? Como exemplo, quando se faz o sequestro dos bezerros, né? Numa fazenda. O pessoal, no final da seca, no início das águas, sequestra esses animais, por quê? Para dar tempo do pasto se recuperar no início das águas. Porque se ele mantivesse os animais na pastagem, ele iria causar um super pastejo, o que pode comprometer a produção do pasto e causar degradação. E também, né, se ele mantivesse os animais nas águas, numa situação que o pasto ainda não está rebrotando bem, os animais perderiam peso, não teria alimento suficiente para atender a demanda dos animais. Tá? Aqui um exemplo de uma foto, né, de uma pastagem com capim-mombaça que está sendo preparada para rebrotar mais rápido no início das águas. Essa é uma foto que um colega meu, consultor, tirou lá em Mato Grosso, em Rondonópolis, pastagem com capim-mombaça, ela foi roçada agora no final da seca. Ele aplicou 30 quilos por hectare de nitrogênio na forma de nitrato de amônio, né, antes de chover, no seco, né? Quando ele aplicou, a região estava com 150 dias sem chuva e temperatura alta, 40 graus Celsius. Tá? Então, ele usou essa estratégia pensando em otimizar a produção do pasto no início das águas. Não sei se dá para vocês verem, mas lá ao fundo, ó, a gente observa o lote de animais que também foram retirados da pastagem, estão recebendo aí um suplemento, um volumoso suplementar, né, que também é outra estratégia, como eu disse, importante para a gente poder ter condições de tirar os animais da pastagem enquanto ela se recupera, né, esteja pronta para receber o pastejo, né, no início do período chuvoso. Então, um exemplo de uma foto de uma situação em que a gente observa 3 ações de manejo sendo utilizadas de forma integrada: roçada do pasto, adubação e suplementação volumosa estratégica. Tá? Bom, pessoal, como conclusão, mensagem final que eu queria passar para vocês. Se a gente quiser otimizar a produção do pasto no início do período das águas, é importante, né, adotar estratégias de manejo que estimule e acelere a renovação de perfis no pasto durante o início da primavera. Dentre essas ações de manejo, destaca aí o manejo do pastejo, procurando manter o pasto baixo no final do inverno, e também, se você tiver um pasto muito alto no final do inverno, a roçada também surge como uma possibilidade bastante interessante para você melhorar essa rebrotação do pasto no início das águas. Tá? Além disso, as outras ações de manejo que poderiam ser usadas para esse objetivo seriam a irrigação, a adubação, a suplementação e trabalhar com plantas e animais de genética adequada. Tá? Então, eu agradeço pela atenção de todos, né, e me coloco à disposição para responder alguma pergunta, alguma dúvida que, porventura, vocês tenham. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece a apresentação do professor Manuel e vamos dar nosso início ao debate e perguntas.